Olá, bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vou dar continuidade ao estudo das cartas de Cristo, estou finalizando a carta 3 e aí nós vamos entrar na carta 4, que é uma carta muito importante porque trata da ignorância nossa referente aos nossos relacionamentos, o que está por detrás deles e muito para além do contato físico, da nossa sexualidade, o que ocorre no âmbito que a consciência é a verdade. Tudo é consciência e todos os nossos relacionamentos são uma troca de energias, essas interações dessas consciências que nós experimentamos através do corpo, dos nossos sentidos, dos nossos prazeres. Então, não perca o estudo profundo dessa carta 4 que eu pretendo fazer a partir do próximo vídeo. Eu estou no segundo parágrafo da página 125. Quando finalmente morri na cruz e meu espírito retirou-se do meu corpo torturado, fui levado dentro de uma luz radiante e indescritível. Fui envolvido no calor e no consolo do amor, tal como nunca antes tinha experimentado. Tinha uma sensação de envolvente louvor, uma poderosa certeza de ter feito um bom trabalho, de êxtase na força universal para continuar a obra e de uma alegria e encantamento que está muito além de qualquer coisa que a condição terrena possa conhecer. Entrei numa nova e maravilhosamente bela forma de viver, mas permaneci descendente em consciência para manter-me em contato com as pessoas que tinha deixado para trás. Pude mostrar-me àqueles que eram suficientemente sensíveis para ver-me. No entanto, a história de que Tomé supostamente colocou os dedos em minhas feridas é um disparate. Aqui na carta 3 ele é muito enfático, né? Entre todas as falácias, as ilusões, os equívocos que a mente humana pode conceber e criar a partir de imaginações, né? Veja, uma vez que nós somos imortais em consciência, e quando eu falo que nós somos imortais em consciência, não confunda a tua consciência com o reflexo do espelho. O teu eu não tem nada a ver e está muito para além do ser que você é, da tua alma. Ainda que esse ser se manifeste e se expresse através dos teus pensamentos, sentimentos, inspirações, atividades mundanas, isso está muito entrelaçado à tua personalidade. O ego que se manifesta através da tua personalidade e distorce toda essa expressão da tua alma em causa própria. Então não confunda esse pequeno eu com o teu eu maior, com a tua alma. E isso Cristo nos traz essa reflexão dessa nova forma de vida, dentre tantas. Essa consciência é imortal, mas ela se reveste de várias formas de vida. A vida mundana, a vida terrena, onde você está aqui num corpo experimentando essas experiências, é uma forma de vida, uma forma de viver. E aqui ele dá um vislumbre para nós daquilo que ele tinha intuições, inspirações que se manifestaram através da personalidade de Jesus, né? Mas que no momento da sua morte ele realmente experimenta algo que estava para além
da condição humana dele naquele momento. Meus discípulos não sabiam que eu tinha combinado secretamente com José de Arimateia que depois de minha morte ele levasse meu corpo para o seu próprio túmulo, ainda sem uso, onde então seria ungido segundo o costume antes do pôr do sol. Depois, quando a noite chegasse e todos em Jerusalém estivessem cumprido o sabate, ele, ajudado por 2 serviçais de confiança, a cavalo levaria o meu corpo, às escondidas durante a noite e por caminhos ocultos durante o dia, a uma montanha nos arredores de Nazaré, na Galiléia. Ali, seguindo minhas instruções e ajudado por minha família, encontraria uma pequena gruta oculta que tinha me dado refúgio nas tormentas e das pessoas quando eu era um jovem infeliz e rebelde em disputa com o mundo todo. José prometeu-me que encontraria a gruta seguindo o mapa que eu havia dado a ele e que me deixaria ali depois de mais um embalsamamento. Depois reconstruiria a pequena entrada para escondê-la totalmente dos possíveis intrusos. Ali, meu corpo descansou livre de encontros. Mais um testemunho, né? Uma autobiografia que afasta todas as histórias imaginativas da mente humana. Foi dito que meu corpo ressuscitou dos mortos. Que absurda história inventada pelas mentes daqueles que não sabiam como explicar satisfatoriamente minha morte na cruz como um malfeitor. Por que eu teria necessidade de um corpo terreno para continuar a existência na outra dimensão? Como este mito ridículo pode persistir até o século XXI? Isso dá a medida da falta de compreensão dos cristãos. O fato de até hoje terem aceitado cegamente tal dogma. Veja, a mente humana, como ela experiencia uma vida terrena, uma vida corporal, uma vida física, é natural que ela projete apenas a matéria. É normal que ela projete apenas que a vida se dá na matéria, no físico. Mas a vida, como os estudos da espiritualidade verdadeira nos revela, a verdade é a nossa consciência. Um estado de conhecimento, né? A consciência e o conhecimento, tudo que as experiências dessa consciência absorveram através, ao longo dessa grande jornada espiritual. Essa é a verdade. A matéria é uma condição do estado dessa consciência, onde ela vem experienciar, e como os estudos nos revelam, essa densificação dessa consciência. Ela densificou e ela veio para a matéria, ou com um propósito de ensinamento, ou com um propósito de revelação, né? Que no caso, aqui Jesus, quando ele veio na personalidade de Jesus, ele veio com um propósito, com uma missão específica, né? Esse ressuscitar dos mortos é a mente humana densificada, equivocada, né? Pensando que o ressuscitar só pode vir através da matéria. Ela é impedida de conceber essa vida não material, essa vida que continua, essa porta que se encerra, que é a morte da condição humana, e uma transcendência para um estado de consciência livre dessas pressões do ego. E se essa consciência está ainda muito densificada e num grau de aprendizado, a reencarnação é um fato da vida. Ela reencarna rapidamente porque ela não iria conceber a imperfeição da consciência dela num plano onde essa percepção da consciência é muito maior, né? Veja que você vive uma condição de consciência atrelado a impulsos do ego que formaram a tua personalidade. Então é um emaranhado, né? Você transita e opera e se relaciona com outras consciências. E isso abranda
a tua percepção da tua consciência daquilo que fundamentalmente você é. Numa condição de consciência total de percepção, você vai estar em, abre aspas, figurativamente, de frente com os teus próprios demônios, daqueles que você não percebeu absolutamente, não os enfrentou aqui nessa condição consciente, né? Você estava inconsciente, você estava adormecido, você estava num estado de letargia. Como em geral é assim que vivemos. Nós vivemos distraídos, nós vivemos no automático e muito pouco percebemos dessa consciência até que a vontade espiritual, esse fogo interno que queima dentro de você, por descobrir o que há para além dessas experiências superficiais mundanas, quem você é. E aí você começa um processo muito gradual, muito lento, paulatino, de reconhecimento do teu próprio ser e descarte gradual dessa personalidade, que te impede de reconhecer quem você é e que te impede de expressar esse teu ser que é perfeito. Mas está impedido, está calado, está morrendo de fome, está numa aridez porque não é alimentado, porque não é conhecido, porque não é perceptível. Está para além dos seus 5 sentidos. Você o conhecerá e perceberá ao longo das suas meditações, dos seus estudos, dos seus autodiálogos internos, com essa força vital que te dá vida de onde você extraiu o teu próprio ser. Pense nisto com cuidado. Tendo sido liberado de um corpo terreno e tendo vivido a experiência de êxtase e de glorioso encantamento, que é a passagem a uma dimensão superior da consciência universal, por que eu iria querer voltar à dimensão terrena e entrar em meu corpo para outra vez? Perceba, uma dimensão superior de consciência. Nessa hierarquia de consciências, de vibração de consciência, essa hierarquia se dá mais próxima da intenção divina e mais afastado dessa intenção divina. Na nossa experiência humana, muito egocêntrica, pensando nesse próprio eu, buscando a satisfação dessas necessidades, a satisfação desses desejos que nunca acabam, para essa condição mais perceptiva, mais essencial, de mais liberdade. Que utilidade isso teria para mim em seu mundo e no meu? Enquanto a substância física, essa substância física, entre aspas, né, de meu corpo durante a vida na Terra poderia ser espiritualizada quando estivesse perfeita harmonizada com o Pai, consciência amorosa, meu corpo não seria um transtorno e impedimento para minhas viagens posteriores nos reinos espirituais superiores? Aqui você percebe que essa sair dessa condição humana, né, preso num corpo, preso numa condição física, né, onde você está totalmente enclausurado nesses impulsos, aqui ele revela, né, quando eu estava perfeitamente harmonizada, né, quando ele estava liberto desses impulsos do ego, né, que te acorrentam numa perspectiva particular, numa perspectiva individual. Então ele experimentava isso, né? As coisas visíveis não são mais do que uma manifestação das frequências vibratórias específicas na consciência, que produzem um cintilar de minúsculas partículas, criando um aspecto de matéria sólida. Cada substância visível possui sua própria frequência vibratória única. Uma mudança na taxa de vibrações produz uma alteração na aparência da matéria. Quando as energias da consciência mudam, também mudam as aparências da matéria. Aqui fica claro que a tua vida externa se sustenta e ecoa a partir da tua vida interna, a partir da tua consciência humana, que essa consciência humana
é um emaranhado desses impulsos. Os impulsos da tua alma querendo te libertar, se libertar do teu ser, atrelado à tua personalidade formada pelos impulsos do ego ao longo da vida, que te enclausura uma perspectiva parcial, uma perspectiva de sempre agir em causa própria. E essa ação em causa própria, inevitavelmente, você fere o externo, você fere o coletivo. E inevitavelmente retorna a si, devido que você está num plano eletromagnético. Tudo aquilo que você envia como eletricidade, em consciência, retorna a ti mesmo. Portanto, era possível que eu me concentrasse e baixasse as frequências de minha consciência a tal ponto que minha forma se tornasse visível ao olho humano. Pude retornar aos meus discípulos e ser visto por eles. E assim eu fiz. Amava-os mais do que nunca e devia a eles tanto consolo e apoio quanto era capaz de dar depois de minha morte. Além disso, era necessário dirigir meu próprio poder dentro de suas mentes, com o fim de dar a eles o ímpeto e a coragem para continuar a obra que eu havia começado. Ele baixa intencionalmente as frequências dele para se fazer visível, né? Ainda que esse fazer visível não tem nada a ver com essa carne, né? Com esse ressuscitar do corpo, né? Para dar esse ímpeto, né? Para dar essa mensagem de continuidade daquilo que ele havia começado quando estava entre eles, quando estava numa condição humana. Porém, quero que você saiba que a consciência individualizada, o que é essa consciência individualizada, né? É o teu ser. Ela se individualizou. A partir do momento que ela se individualiza, ela entra numa condição de consciência humana. Ela sai dessa consciência, dessa dimensão em paralelo, né? Porque ela continua nas duas dimensões, ela continua no silêncio e na quietude absoluta do teu ser e continua e passa a expressar a sua natureza através da psique na condição humana, na consciência humana. Porém, quero que você saiba que a consciência individualizada, que tem ascendido em frequências vibratórias até os portais da dimensão criativa universal, transforme-se em luz individualizada, uma consciência individualizada que não necessita de um corpo. Né? Por que luz individualizada? Porque ela volta à condição de consciência divina e se reúne nessas outras consciências divinas, que é um coletivo, que é um bolsão de conhecimento, que é um bolsão de consciência, mas ela continua sendo uma consciência individualizada. Ela carrega todas as experiências e a individualidade dela da jornada espiritual que experimentou através de inúmeras personalidades. Inúmeras. Então tudo isso é compilado, é reunido, essas experiências, e ela tem a memória, a reminiscência de todas essas experiências. Ela passa a ser uma consciência individualizada de conhecimento. São sinônimos, né? O conhecimento e a consciência são sinônimos. Aquilo experimentado, absorvido, e não meramente lido, né? Não meramente tendo acessado numa consciência humana uma determinada informação. Não, tem que ser vivido, tem que ser experienciado, tem que ser experimentado as polaridades inerentes a cada experiência, que não necessita de nenhum corpo para expressar e desfrutar de tudo que a consciência gloriosa possa conceber nos reinos espirituais mais altos. É um supremo estado de ser e de encantamento, sem nenhuma das necessidades, desejos ou impulsos experimentados por aqueles que não tenham ido mais alto e além do ego. Aqui você está encarcerado, né? Nós estamos encarcerados numa condição individualizada, egocêntrica, e impulsos que tentam buscar o nosso conforto e nos fazer feliz. Mas o ego, esses impulsos, ele não tem uma consciência espiritual nenhuma. Ele desconhece a jornada da alma. Ele está exatamente aqui numa condição exclusiva
e necessária para que essa consciência se individualize. Eu sempre dou o exemplo de uma bexiga, né? O ar é rarefeito, é invisível, mas você consegue individualizar esse ar, esse oxigênio que está em torno de nós com uma bexiga, né? Você consegue inserir, não sei se o verbo seria esse, inserir esse oxigênio na bexiga e ela se torna aparente, individualizada. Enquanto você vive na Terra, sua mente permanece ancorada em certos padrões de frequências vibratórias, presa num corpo que tem suas próprias necessidades. Se sua consciência verdadeiramente se elevasse para mais além desses padrões, seu ser terreno desapareceria. Quando eu estava preso num corpo, também estava, em grande medida, confinado a esses padrões de frequências vibratórias e de consciência. Veja, por mais que ele tenha se ascendido, transcendido os impulsos do ego e tenha atingido a iluminação dentro da condição humana, e o Pai, essa consciência divina, que é o próprio ser dele, se expressava através da personalidade dele, ele também estava dentro dessas limitações, das quais no momento que ele morre, ele se livra delas, é descartado imediatamente. E ele passa a uma condição de consciência individualizada na consciência divina, que é o próprio ser dele. E mais, a imaginação sozinha não pode elevar-se além de suas experiências passadas. E, portanto, você está confinado em seu passado que você projeta para o seu futuro. O que é isso aqui? Essa ginástica mental da qual fazemos. Depois de um certo tempo de vivência nessa condição humana, que você passa da tua juventude e começa a iniciar a vida adulta, todas as suas experiências tornam-se replicadas. Porque esse ego, ele descarta tudo aquilo que gerou uma dor física, psicológica, e busca aquilo que trouxe um prazer para ele, físico, psicológico. Então, você começa a se agarrar e se ligar e se vincular àquilo que te deu prazer e conforto e se desvincular, rejeitar e descartar tudo aquilo que você sentiu como contrário a isso. Contudo, pouco a pouco, você será guiado por aquelas mentes que são suficientemente sensíveis para entrar nas dimensões espirituais mais altas e que podem mover-se mais além dos seus atuais limites de consciência. Elas registrarão para você essas maravilhosas experiências e estados do ser mais além dos seus, aos quais você mesmo pode aspirar. Deste modo, você irá adiante em níveis ou passos de desenvolvimento espiritual. Aqui é quando chega o momento, né, de você começar essa jornada. A jornada, na verdade, ela já está acontecendo, né? Mas aqui seria um despertar dentro de uma condição humana, dentro de uma consciência, de uma situação individualizada, né? De um indivíduo particular, privado, de ele perceber essa essência e buscá-la. As perguntas, né? Fronte à vida. Ele já experimentou, já alcançou tudo aquilo que pediram, falaram para ele que seria bom. Ele começa a se questionar se isso realmente é bom de fato. Ou se é algo para além dessas experimentações de prazeres, de conforto humano. Cada passo traz a você uma visão mais elevada do que pode ser alcançado. E, a partir desta visão, você formula uma nova meta. Com esta meta sempre presente, você trabalha para purificar-se da influência contaminadora dos impulsos de ligação e rejeição da existência humana. Passo a passo, você transcende o seu ego. Quando transcende o seu ego e ele morre dentro de sua consciência, você está plenamente vivo no Pai Consciência Amorosa e encontra a realidade do reino dos céus em sua vida, em si mesmo e ao seu redor. Então aqui uma breve descrição, né, dessa grande jornada humana de evolução da consciência. Por que você vai aumentando a tua visão? Porque a perspectiva vai ampliando, você vai se distanciando desse eu que não deixa você enxergar nada, né? Você só enxerga os seus desejos próprios, a sua condição própria, como
determinado assunto vai te afetar. Então esse eu começa a se distanciar de você. E você começa a ter uma perspectiva mais ampla dessa experiência, daquilo que está te segurando e que você achava que estava te protegendo. Aquilo que você achava que era teu amigo, mas que na verdade, figuramente, é um inimigo. É um inimigo que só faz você pensar em si mesmo. E isso causa uma insatisfação, uma falta de alegria perene. E o contrário, você passa a resgatar aquela tua alegria, aquele teu humor infantil, né? Ingênuo e tão belo do início da tua vida. Você começa a se libertar. Independentemente das condições que você esteja experimentando. E quando você começa a reaproximar desse ser que é perfeito, o reflexo dele passa a se tornar perfeito. Qual é o reflexo dele? A tua vida que você está experimentando. Em bem-aventurança, sobretudo, e não sobre aquilo que foi pautado, que foi dito para você que é bom. Para permitir que você alcançasse esse você em letra maiúscula, né? De quem que ele está falando? Ele está falando da tua personalidade ou ele está falando do teu ser? Ele está falando do teu ser. Para permitir que você alcançasse estes picos de amor, alegria, harmonia e êxtase, eu vivi, trabalhei e morri na Palestina. E vim agora a você nestas cartas. Não permita que o meu trabalho seja em vão nesta segunda vez. À medida que ler estas páginas, busque, medite e ore para receber a inspiração. Chegará a sentir a resposta do Pai e, se escutar cada dia com atenção, ouvirá a voz do Pai. Esta voz está sempre com você. Retire as barreiras criadas por sua própria vontade. Abrace para receber a força, o poder, a inspiração e o amor diretamente do Pai, consciência amorosa. E aqui ele te coloca, através desse manual, como, né, se resgatar. Como resgatar essa vida maiúscula que está dentro de si, mas que está oculta, mas que está encoberta por essa tua personalidade, que é efêmera, é transitória, que existe uma necessidade urgente de você se descartar dela. Mas talvez você esteja apaixonado por ela, pelo reflexo no espelho. Esse é o grande impedimento desse caminho, dessa jornada. Não é possível discutir sobre esta vida em termos opinativos. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não, você tem que trilhar. Do contrário, como sempre digo aqui, a tua opinião não vale nada. Você não experimentou em consciência esse caminho. Você está falando sobre algo do qual você imagina. Na verdade, você está se defendendo. O teu ego está descartando, está se defendendo dessa jornada que é contrária a esses impulsos. O teu amigo está te enganando. O teu amigo é um inimigo. Leia e releia estas cartas para que possam ser finalmente absorvidas em sua consciência. Enquanto você o fizer, estará viajando rumo à luz e irradiará a luz para os demais. Tal luz não é luz como da eletricidade, mas sim da mesma natureza da consciência universal que descrevi para você em minha carta 1. Veja, essa consciência universal não é a tua consciência humana, não é teu ser, mas é a fonte de tudo, é a fonte de toda a criação, é a fonte da vida, é o manancial da vida. Portanto, enquanto irradiar a luz, irradiará o amor incondicional. Você promoverá o crescimento e o desenvolvimento espiritual de qualquer outro ser vivo. Desejará alimentar e nutrir, trabalhará para promover proteção, cura e educação. Você desejará ajudar no estabelecimento da lei e ordem amorosa na qual todos poderão viver em harmonia, com sucesso e com prosperidade. Você estará no reino dos céus. Veja o que é nessa matéria-prima, entre aspas, né, dessa consciência universal. É amor. Amor com uma condição
que a gente não pode nem imaginar. Que a gente experimenta muito superficialmente, porque essa consciência divina está em nós, né? Esse amor é visto no amor de um pai por um filho, no amor de uma mãe por um filho, algo que transcende esse conhecimento dela, esse amor mundano dela. Quanto mais próximo, quanto mais se aproximarmos dessa intenção divina, mais sublimemente vamos experimentar essa condição interna de paz, de serenidade, de tranquilidade, para além dessa condição egoísta em que estamos. Todos nós estamos submetidos a esses impulsos do ego. Eles variam em grau. A questão é que o conhecimento vai te dar as diretrizes, o fundamento e as ferramentas necessárias para empreitar essa jornada. Muito provavelmente você não as tem agora. Você as rejeita, você as renega, você as descarta. Ela chegará e te tocará somente se você estiver no momento. Caso contrário, a sua jornada continua, ainda que inconsciente. Mas o despertar é garantido. Em algum momento você vai despertar. O despertar é algo inerente à jornada. À medida que o fruto amadurece, ele vai cair. Ele vai cair do lugar. Aquele que não está maduro permanece. Enquanto são dados os passos para apresentar estas cartas ao mundo exterior, haverá exatamente as mesmas recriminações, a mesma condenação, os mesmos falatórios de Satanás, do diabo, como houve quando eu ensinei na Palestina. Ânimo, reze para ter coragem, aqueles que suportarem até o final se elevarão por cima da confusão e da violência e descansarão na paz e na alegria do reino. A confusão e a violência é algo inerente à atividade do ego. Se você continua nesses impulsos grosseiros, se você não busca conhecer esse fundamento do teu ser, que nós chamamos, até certo ponto, de espiritualidade, você vai experimentar tudo isso aqui. Como Cristo diz, esses são os frutos do livre-arbítrio. Obrigado. Até a próxima.